Ao perguntarmos às pessoas qual é o animal mais indestrutível que já viveu na Terra, recebemos uma enxurrada de sugestões diferentes. Tudo desde dinossauros e répteis até invertebrados e peixes foram jogados na roda. Mas qual é a resposta real? Bem, se você pesquisar o animal mais indestrutível no Google, esse pequeno bicho aparece, com manchetes afirmando que eles podem sobreviver a incríveis níveis de radiação, viver no fundo do oceano ou no vácuo do espaço. Agora, eu não quero dizer que o Google está errado, mas definitivamente também não está certo. Então, qual é o animal mais indestrutível que já viveu na Terra? Vamos desvendar a teia emaranhada dos maiores sobreviventes da Terra. Sou S2 e no Debunked estamos aqui para separar verdades de mitos e fatos de concepções errôneas. Com tantos pretendentes à coroa do animal mais indestrutível, vamos começar com alguns dos candidatos mais antigos. Estou falando muito sério. Pré-histórico, na verdade. Voltando até o período Cretáceo, você pode esperar dinossauros favoritos dos fãs como o T-Rex para ser resistente. Ao invés disso, descobriu-se que os dinossauros mais indestrutíveis não eram os que tentavam se matar, mas sim aqueles bichinhos que só queriam comer suas verduras em paz. Uma dessas espécies de dinossauro era o anquilossauro, que poderia facilmente ser confundido com um tanque. O Euoplocephalus é provavelmente o melhor exemplo deste gênero, coberto com espinhos grossos em suas costas e lados da cabeça para proteção. Até suas pálpebras eram blindadas. Seu crânio era tão espesso que um ataque de um raptor como o Deinonychus mal deixaria um arranhão e ele poderia resistir a uma mordida de um Tyrannosaurus Rex, enquanto alguns especialistas em dinossauros até acreditam que sua armadura poderia parar pequenos tiros. E os fósseis mostram que se um desses durões balançasse, bem, sua traseira, então sua cauda em forma de clava poderia quebrar as pernas de um T-Rex. Obviamente, os anquilossauros não são invencíveis. Se não fosse isso, eles ainda estariam vagando por aí. Na verdade, mesmo quando estavam por aí, às vezes encontravam dificuldades. Veja, eles tinham uma fraqueza fundamental. Se algo conseguisse virá-lo de costas, sua barriga macia e sem armadura seria exposta, e isso geralmente significava o fim do jogo para um anquilossauro. Mas, de acordo com o paleontólogo Kenneth Carpenter, isso não teria sido fácil para um predador conseguir. Seria difícil até mesmo sem a armadura conseguir um ponto de apoio nele, porque seu corpo é relativamente plano. Com defesas incríveis, a maioria dos predadores os deixava em paz, preferindo presas mais fáceis. Não posso culpá-los, comer um tanque não seria fácil. Receio que não importa se o Euoplocephalus era o dinossauro mais indestrutível, pois cerca de 66 milhões de anos atrás, houve um pequeno incidente. E por pequeno incidente, estou, é claro, me referindo àquela vez em que um enorme meteorito atingiu a Terra, causando a extinção em massa dos dinossauros e 75% de todas as outras espécies. Isso ainda deixa muitos sobreviventes, no entanto, então certamente alguns deles devem ter uma reivindicação ao título de animal mais indestrutível. Que tal o humilde crocodilo? Além do tamanho, este fóssil vivo dos dias modernos realmente não evoluiu em cerca de 200 milhões de anos, se encaixando na definição de se não está quebrado, não conserte. Então, como ele sobreviveu a um quase apocalipse? Bem, para começar, a extinção KT, como é conhecida, não foi um evento da noite para o dia. Aconteceu ao longo de algumas centenas a alguns milhares de anos. Embora os crocodilos tenham uma impressionante pele blindada semelhante aos anquilossauros tardios, não foram mecanismos de defesa como este que foram chave para sua sobrevivência. As espécies sobreviventes estavam mais adaptadas ao pós-evento do que ao evento inicial. Atinja um crocodilo com um asteroide e ele morrerá. O habitat deles, contudo, funcionou a seu favor. Esse evento de extinção exterminou os dinossauros terrestres, pterossauros e a maioria dos répteis marinhos, mas os crocodilos saíram relativamente ilesos. Viver entre a terra e os lagos de água doce, ou estuários, permitiu que evitassem os ambientes mais atingidos na terra e nos oceanos. Os crocodilos também são de sangue frio, o que lhes permite diminuir o metabolismo e sobreviver quando a comida está em falta, o que certamente aconteceu no mundo pós-apocalíptico, após a extinção KT.
Ademais, a maioria dos paleontólogos hoje considera os dinossauros como tendo sido de sangue quente. Quando a comida ficou escassa, eles também ficaram. Apesar de ficarmos impressionados com a sobrevivência dos crocodilos, quando muitas outras criaturas se extinguiram, eles não foram a única espécie a passar por aqueles tempos sombrios. Muitas outras espécies podiam suportar aquelas condições difíceis. Não estaríamos aqui hoje sem a sobrevivência de nossos primeiros parentes primatas. Na verdade, uma série de animais que você conhece hoje mal evoluíram desde que viveram ao lado dos dinossauros. Há o ornitorrinco, os tubarões e as tartarugas marinhas verdes. Mas um pequeno bicho já existia muito antes de todos esses grandes aquáticos. Rastejando pelo fundo do mar atual, você encontrará o caranguejo ferradura. Este humilde animal pode não parecer muito, mas eles resistiram a 3 das extinções em massa do planeta e datam de 450 milhões de anos atrás. Tendo vivido através de algumas das mudanças ambientais mais dramáticas que a Terra já viu, eles são uma espécie extremamente adaptável. Eles podem se alimentar de quase qualquer matéria orgânica, possuem uma carapaça que pode curar ferimentos e sobrevivem com níveis baixos de oxigênio. Há apenas um problema. Mesmo sobrevivendo quase 500 milhões de anos em 2016, a União Internacional para a Conservação da Natureza colocou esses caras na lista de vulneráveis. Além da perda de habitat, essas criaturas são exploradas pela indústria farmacêutica devido às suas bactérias indicadoras de sangue. O resultado final tem sido um declínio constante populacional. Apesar de ser infeliz, não podemos colocar o animal mais resistente em uma lista de vulneráveis. Com os humanos sendo a maior ameaça para esses sobreviventes épicos, vamos introduzir outra força destrutiva criada por eles, as bombas nucleares. Sem dúvida, qualquer ser que sobreviva a uma explosão nuclear pode concorrer ao título de animal mais indestrutível. Agora, imagino que a criatura que vem à mente é a formidável pequena barata. A ideia de que eles podem resistir a uma explosão nuclear existe desde que relatórios circularam que essas miniferas foram os únicos sobreviventes encontrados nos escombros após as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Mas o fato é que as baratas não conseguem resistir à intensa energia liberada por uma explosão nuclear. A presença das baratas após as bombas atômicas se deve à sua resistência a níveis extremos de radiação. Como referência, as bombas atômicas mencionadas liberaram níveis de radiação de aproximadamente 100 grays cada. Baratas podem resistir até 1000 grays. Por que esses pequenos são tão resistentes à radiação? Bem, tudo se deve ao design simples do corpo delas e ao lento ciclo celular. As células são especialmente suscetíveis à radiação durante a divisão e renovação celular. O ciclo celular humano é constante e ocorre a cada 24 horas. As baratas, comparativamente, mudam uma vez por semana e leva 48 horas, então a janela de vulnerabilidade delas é muito mais estreita. Esses caras não vão se afastar do hipocentro de uma bomba de insetos, e para ser honesto, nenhum animal pode, mas eles podem se manter após um ataque nuclear. Eles também têm um bom histórico de sobrevivência, tendo evoluído há cerca de 200 milhões de anos, convivendo com o crocodilo e resistindo à extinção KT. Até agora, acho que fomos muito fáceis com o reino animal. Precisamos aumentar as apostas e realmente intensificar o nível de destruição. O que poderia sobreviver a um enorme asteroide atingindo o planeta, lançando bilhões de toneladas de rocha no ar, enquanto ocorrem as maiores erupções vulcânicas, preenchendo a atmosfera com cinzas e bloqueando o Sol? Na verdade, isso não é suficiente. Vamos detonar um monte de bombas nucleares por garantia. Agora devemos ter a maior extinção em massa que já ocorreu em nosso planeta. Que animal conseguiria passar por tudo isso? Em meio aos escombros e resíduos de nosso planeta antes próspero, você encontrará os pequenos sujeitos mencionados no início, uma criatura conhecida como tardígrado. Carinhosamente referidos como ursos d'água ou leitões de musgo, esses caras estão na Terra há cerca de 520 milhões de anos e podem ser encontrados praticamente em qualquer ambiente imaginável. Eles podem sobreviver no vácuo do espaço, resistir às pressões dos oceanos mais profundos, ficar sem comida ou água por 30 a 40 anos, ser congelados a menos 328 graus Fahrenheit ou aquecidos a mais de 300 graus Fahrenheit.
eles podem até lidar com níveis de radiação de até 6.000 grays. Um humano, para comparação, teria sorte de se safar com 5 grays. Contudo, existe um grande problema com a maneira como percebemos os tardígrados. Esses pequenos não sobrevivem aos ambientes extremos durante suas atividades diárias. Pegue este pequeno tardígrado, por exemplo. Ele teria morrido durante o apocalipse. Veja os tardígrados, como eles existem no dia a dia, não são nada indestrutíveis. Na verdade, você poderia matá-los bastante facilmente se os pegasse despreparados. Para se tornarem indestrutíveis, esses micro-animais entram em um estado protetor de criptobiose, onde eles encolhem suas pequenas pernas e excretam 97% da umidade de seu corpo. Assim, eles se tornam o que é conhecido como TUM. Eles produzem glicerol, um anticongelante, e convertem proteínas em casulos vítreos, que protegem as partes sensíveis do tardígrado contra a desidratação. Como TUM, o tardígrado reduz seu metabolismo em 99,99% e então simplesmente espera por um ambiente mais habitável se tornar disponível. No entanto, aqui vem o maior equívoco sobre essas adoráveis pequenas criaturas com cara de porco. Eles não sobrevivem em todos os ambientes extremos. Individualmente, eles podem viver nos habitats mais extremos, com espécies como o Thermosodium misaki, encontrado vivendo em fontes termais ácidas, e outros tardígrados marinhos capazes de suportar a vida nas profundezas esmagadoras das trincheiras oceânicas. No entanto, não há evidências de que esses tardígrados marinhos tenham a capacidade de se transformar em um TUM. De fato, esses tardígrados morrem em água doce, enquanto outras espécies terrestres ou de água doce morrem em água salgada concentrada. E, na verdade, a espécie que mencionei nas fontes termais ácidas agora é considerada extinta após um terremoto. Também é notado que durante os experimentos, apenas alguns tardígrados sobreviveram sendo fervidos, congelados e submetidos à radiação. Não quero ser muito duro com esses caras, mas a transformação deles em um TUM indestrutível pode levar de alguns minutos a algumas horas. Então, não é exatamente um mecanismo de defesa instantâneo. Os tardígrados que sobreviveram à viagem ao espaço já estavam no estado de TUM, o que os tornou famosos. Então, por que esses caras são popularizados como o animal mais resistente e indestrutível? Bem, você vê, as manchetes que lhes deram esse status incrível foram baseadas em um estudo de físicos teóricos que agruparam todos os tardígrados e suas habilidades juntos, quando na verdade existem cerca de 1.250 espécies. William R. Miller, especialista em tardígrados, explica que juntar todas as espécies simplesmente não funciona. É como dizer que um tubarão de 6 guelras no fundo do oceano é o mesmo que um leopardo das neves na Sibéria. Quando abordado do ponto de vista biológico, agrupá-los todos como um só é injusto ao tentar estabelecer o animal mais indestrutível. Miller destaca a injustiça do status popularizado de indestrutíveis que eles possuem. Eles são facilmente mortos. Matamos milhares deles todos os dias. Em um sentido apocalíptico, um estudo de 2017 descobriu que, no evento astrofísico final de destruição da vida, os pequenos tardígrados que vivem no fundo da Fossa das Marianas resistiriam. Seria necessário que os oceanos do mundo evaporassem para que essas pequenas criaturas fossem exterminadas. O problema é que, em cenários da vida real, você poderia facilmente apenas esmagá-los. Predadores ferozes, como caracóis, rotineiramente fazem isso, enquanto os mastigam para uma refeição saborosa. Embora ainda sejam resistentes a serem esmagados entre os dedos. Devido ao seu tamanho minúsculo, eles possivelmente se ocultariam nas ranhuras das suas digitais. Certo, enquanto todos nós podemos concordar que os tardígrados são incrivelmente resistentes, eles podem morrer. Mas e quanto aos animais que gostam de rir na cara da morte? Aqueles que foram esmagados e picados, mas como verdadeiros Terminators, se regeneram e voltam à vida. Certamente isso é o que realmente significa ser indestrutível. E incrivelmente existem muitos animais por aí com poderes regenerativos, desde salamandras que regeneram suas caudas, até pepinos do mar que regeneram seus órgãos. Vamos começar com provavelmente o candidato mais fofo até o momento. O axolotl é capaz de regenerar um dos órgãos mais importantes. Eles podem regenerar não só membros, cauda ou mandíbula inferior,
mas também partes do cérebro e coração. Se estiverem paralisados na parte de trás, eles podem criar novos neurônios e conexões que permitem o uso das pernas novamente, sendo um dos exemplos mais incríveis de recuperação. Apesar de incrível, eles ainda estão apenas regenerando partes do corpo. Agora tenho certeza de que não sou o único que ouviu o boato na escola sobre minhocas. Segundo a teoria, se você cortar uma minhoca ao meio, ela se transformará em 2 animais vivos. Não é verdade. A extremidade da cabeça pode sobreviver e regenerar uma cauda atrofiada. Mas quando as terminações nervosas param de se contorcer, provavelmente você terá 2 metades de uma minhoca morta. No entanto, existem parentes distantes conhecidos como planárias, e os cientistas estão descrevendo essas criaturas incríveis como tendo superpoderes regenerativos. A pesquisa analisou uma variedade dessas espécies desde 1900 e mas só agora os cientistas começam a entender suas verdadeiras habilidades. Essa criatura pode regenerar toda a sua cabeça. Mas não apenas isso, ela retém informações aprendidas como se nunca tivesse sido decapitada. E não para por aí. Este incrível pequeno verme pode se regenerar a partir de apenas 10.000 células, o que corresponde a cerca de apenas 1/1000 do 179º do corpo de um verme plano planária. Como eles fazem isso? Bem, tudo se resume ao fato de que suas células tronco adultas são pluripotentes, o que significa que elas podem potencialmente se tornar qualquer célula do corpo. Em outros animais adultos, as células tronco se tornam limitadas e só podem produzir células para fins específicos. Células tronco sanguíneas produzem células sanguíneas, mas não podem produzir células da pele. Com planárias, células tronco adultas especiais, chamadas neoblastos, podem produzir todos os diferentes tipos de células que compõem uma planária completa. Em teoria, você poderia picar um verme em 279 pedaços, e desde que cada parte tivesse uma das células neoblasto especiais, você teria 279 novos vermes em cerca de 2 semanas. E esse processo não se limita a uma rodada de regeneração. Essas criaturas são, de certa forma, imortais. Parece impossível. Mas, para se curar ou regenerar, as células tronco se dividem. Em outros animais, conforme esse processo se repete, as células começam a decair e exibir sinais de envelhecimento. Ao envelhecer, as células tronco perdem a capacidade de se dividir e substituir as células esgotadas no organismo. No entanto, as células tronco, em planárias, não param de se dividir e, assim, evitam o processo de envelhecimento. O que mata esses pequenos, no entanto, é a radiação, mas desde que haja células saudáveis suficientes no verme, eles podem se recuperar. Na verdade, cientistas do Massachusetts Institute of Technology descobriram que, ao transplantar uma célula neoblasto, chamada neoblasto clonogênico, de um verme saudável para um verme que recebeu uma dose letal de radiação, então essa única célula regenerará o verme inteiro. Então, com todos esses candidatos incríveis com habilidades surpreendentes, qual animal sai por cima? Para responder isso de forma justa, é preciso dividir em categorias. Se um apocalipse nuclear ou a extinção global ocorresse, os tardígrados herdariam a Terra. No cenário mais cotidiano de combater predadores, então o Uoplacíphalus viveria para lutar outro dia. Mas se ocorresse uma situação bizarra onde você fosse picado, pisoteado e esmagado, então o Planária seria a única criatura eventualmente se contorcendo para viver outro dia.